Fala, turma! Espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, vamos começar o vídeo do nosso radar semanal. Pessoal, no nosso vídeo de hoje, a gente vai ver as ações, do nosso radar, que agora é somente Fleury e Copa. Turma. Agora é somente Fleury e Copa que está no nosso radar, sem contar também várias ações que está no nosso radar alternativo, mas eu não trago aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, turma? Vamos ver, pessoal, a maior alta da semana passada na B3, a maior queda da semana passada na B3 e, claro, o balanço final em Banrisul. Banrisul acionou o nosso alvo na quinta-feira da semana passada, no dia 29, e a gente acabou encerrando a operação em Banrisul. Inclusive, eu publiquei no meu X, tá, pessoal? Se vocês não me seguem, me segue lá, dizendo que era para encerrar a operação de acordo com a recomendação que a gente fez quase 6 meses atrás, lá no finalzinho de agosto, tá, turma? Em Banrisul. Então a gente saiu no alvo planejado quando a gente entrou. Isso que é importante, turma. Quando você entrar num papel, você já tem o seu alvo definido e o seu risco definido. Chegou no nosso alvo, a gente encerra a operação, tá bom, turma? Espera uma nova oportunidade, seja em Banrisul, seja em um outro papel, com paciência e tranquilidade. Pessoal, vamos lá? Começando agora, nosso vídeo depois de toda essa introdução. Fleury, turma, Fleury sem oportunidade de entrada. A máxima em Fleury foi em R$ 17,31 e a mínima R$ 16,41. Fleury teve uma queda, pessoal, de pouco mais de 1% na semana. Pessoal, aqui, o papel de Fleury. Turma, se vocês me permitem, eu vou puxar um pouco mais, esse retângulo amarelo, tá? Que já vem de um bom tempo, tá? Em Fleury. Mas como vocês podem perceber, o papel, nas 2 últimas semanas, se distanciou tanto do retângulo como aqui dessa linha amarela, tá? Que agora está em R$ 15,99. Turma, Fleury tem que vir pelo menos para essa região aqui, para a gente esperar por uma oportunidade, tá? O papel tava forte, deu essa corrigida nessa última semana, tá, pessoal? Mas não tá dando nenhuma oportunidade. Vamos ver se o papel corrige um pouco mais. Turma, continuando, agora a gente vai falar de Copa. Copa, turma, sem oportunidade de entrada também, infelizmente, Copa, pessoal, é a única recomendação, que eu me arrependo de não ter passado lá em novembro, quando fez aquela correção devido aos resultados divulgados do terceiro TRI. Então, Copa tá sendo maldosa com a gente, sem dar oportunidade para a gente entrar. Copa fez máxima em $137,98 e mínima em 131,57, se consolidando na região acima dos $130, turma. Copa tá que tá. Foi uma alta superior a 2% na semana, tá bom, pessoal? Turma, tá aqui o papel, de Copa. Vou me tirar da tela. Então, turma, como vocês podem observar, olha esse candle da sexta-feira, turma. Que candle bonito, esse candle da sexta-feira. Como vocês sabem, eu gosto de falar, pessoal, é tão bacana quando o papel fecha o candle, principalmente de uma sexta-feira, que é o último candle da semana, próximo da máxima do dia. E aqui ele fechou próximo da máxima do dia, um pouco distante, da máxima da semana, que foi lá no 137,98. Vou botar aqui, mais ou menos isso aqui, pessoal. Então, um pouco distante, da máxima da semana, mas fechou próximo da máxima do dia, pessoal. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nos últimos tempos, tá? Os candles verdes estão
um pouco mais fortes que o vermelho. Teve esse aqui e teve esse aqui forte, tá? De candle vermelho, mas os candles verdes vocês podem perceber que na maior parte do tempo, vou circular aqui a região em amarelo, na maior parte do tempo, os candles verdes estão mais bonitos, mais fortes que os candles vermelhos, com exceção aqui desse candle lá de novembro, que é um candle que me deixa muito triste ter que olhar ele no gráfico, tá, turma? Que a gente não aproveitou essa oportunidade. Eu esperei que o papel fosse corrigir mais e ele não corrigiu. E paciência, a gente espera com tranquilidade, tá bom, turma? Pessoal, vamos continuar o nosso vídeo e agora a gente vai falar da maior alta, né, que foi a ação de C educacional. Pessoal, o setor educacional, né, tá... Semana passada, se vocês se lembram, inclusive quem não assistiu, recomendo que assista o radar semanal da semana passada. A maior alta foi a ação de Ânima, que também é do setor educacional, e eu falei, pessoal, não gosto ultimamente do setor educacional. Aí vem essa semana e quem é a maior alta? C educacional, outro papel do setor educacional. Tem motivo, Neto? Pessoal, tem alguns motivos. Eu acho que o principal deles é a questão do ENAMED, tá? Que é um exame, né, feito pelo MEC, que vai aumentar o rigor para as universidades que oferecem o curso de medicina. Então, as universidades que têm mais recursos e que estão melhor estruturadas, provavelmente não terão tantas dificuldades como as universidades que não têm nem capital nem estrutura e principalmente, pessoal, porque aumenta a barreira de entrada para alguma universidade que queira fornecer, né, queira disponibilizar esse curso para os seus alunos, tá bom, turma? Pessoal, a máxima no papel foi em R$ 12,50 e a mínima em R$ 10,65. O papel subiu mais de 15%. Aqui, né, tá o papel. Turma, ó aqui o que eu o que eu sempre falo, pessoal. Olha o que o papel fez. O papel terminou na máxima, né, do dia, que também foi a máxima da semana e tudo indica, pessoal, ele pode fazer uma correção? Pode fazer uma correção, mas vocês percebem que o papel está numa forte tendência de alta. Então, é isso. Se o papel fosse caminhar para um lado, eu diria que seria para cima. Mas não há recomendação, até porque não há nenhum ponto de entrada, tá? Mas o papel tá bem bonito, tá bom, turma? Continuando, agora a gente tá com a maior queda da semana na B3 e foi a ação de Paranapanema. Turma, o papel fez máxima em R$1 com 14 centavos e mínima em 73 centavos. Uma queda, eu ia falar superior, mas uma queda exatamente em 27%. Aqui está o papel, pessoal. Papel difícil, tá, pessoal? Olha o que o papel... Só na sexta, pessoal, vamos ver quanto ele caiu na sexta? 14%. Ou seja, turma, só na sexta ele fez praticamente metade do movimento da queda da semana. Então, nada para se fazer nesse papel, tá? Pessoal, um outro detalhe. Vamos ver a mínima do dia, 0,73. O fechamento, 0,73. A mínima da semana, 0,73. Aquilo que eu falei de ser educacional, que estava bacana para o papel continuar, né, na sua tendência de alta, possa ser que você faça uma correção, mas depois ele continue sua tendência de alta. Aqui é o contrário. O papel fechou na mínima do dia, que também é a mínima da semana. E, pessoal, para baixo, né? Apesar que o papel já está em 73 centavos e vocês sabem, para quem me acompanha há algum tempo, né? Apesar do nosso canal ter praticamente 6 meses, para quem me acompanha há um pouco mais de tempo, sabe que eu não gosto de papel com valor nominal abaixo de R$5, tá, pessoal? Porque, por exemplo, para esse papel cair mais 10, 20%,
É extremamente fácil, turma. É extremamente fácil. Pessoal, continuando o nosso vídeo, agora a gente vai ver, né, os pontos em Banrisul, recapitulando que a gente entrou em R$ 12,06, mas com todos os ajustes no papel, o nosso preço ficou em R$ 11,30, né, no final, e a gente saiu em R$ 18,92. Vou me tirar da tela, tá, turma? A gente saiu em R$ 18,92, o nosso alvo final. O papel na semana até subiu, tá, pessoal? 1,24%. Aqui, como vocês podem observar, pessoal, a nossa parcial, né, a gente fez em R$ 14,23, tendo um retorno de pouco mais de 20%. E a nossa posição final, turma, a gente fez em R$ 18,92, tendo um retorno superior a 67%. Ou seja, turma, Banrisul, recomendação fantástica. Não deu nenhum calor, pegou parcial com tranquilidade e, por incrível que pareça, pegou o nosso alvo final também com tranquilidade, tá bom, turma? Aqui, pessoal, eu trouxe, né, para vocês terem uma ideia, a questão do financeiro, tá? Com dois lotes padrão, né, que seriam 200 ações, precisaria de um capital inicial de R$ 2.313. É só um exemplo, tá, pessoal? Provavelmente teve gente que fez com 100 e fez o fracionado depois 50 e 50, e teve gente que fez com mais. Eu não tenho como saber, tá bom, turma? Mas aqui, pegando como um exemplozinho, pegando 2 lotes para que consiga fazer uma parcial com um lote padrão, né, de 100 ações, precisaria de um capital inicial de R$ 2.313. A nossa saída parcial trouxe um resultado de 1.423 e a nossa saída final trouxe um resultado de 1.892, tá bom, turma? Isso significa um aumento de capital no total, né, pegando capital inicial com o capital auferido com as duas parciais, esse aumento de capital superior a 43%. Turma, em cerca de 6 meses, eu vou colocar 6 meses. Foi um pouco menos, mas em cerca de 6 meses, um papel trazendo um retorno de capital, eu estou considerando aqui também bruto, não está líquido, tá? O líquido você precisaria descontar as taxas, caso a sua corretora tenha taxa da B3 e IR, caso você precisasse pagar IR, tá bom, turma? Então, o bruto, um retorno bruto de 43%, acima de 43%, é fantástico, tá, turma? Para 6 meses, com uma recomendação. No caso de ação, né, a única ação que a gente recomendou até agora foi Banrisul, porque Fleury e Copa tá no nosso radar, mas ainda não deu uma oportunidade. E sem nenhum calor. Pessoal, tranquilidade não é nem 90%, foi 100%. Nem chegou por 1 milésimo de segundo a dar qualquer calor na gente, a se aproximar do nosso stop inicial, tá? Por curiosidade, tá bom, turma? Eu vou botar aqui o papel. Turma, olha aqui que fantástico. O nosso alvo lá, né, em R$ 18,92. O papel foi lá, pegou. A nossa entrada ajustada, tá, pessoal? Em R$ 11,30. E o nosso stop loss ajustado em R$ 9,77. Aqui você vê, tá, pessoal? Aqui não vai ter... Aqui tá parcial, né? Em R$ 14,00 com 22. A gente fez em R$ 14,00 com 23. Certo, turma? E como vocês podem observar, pessoal, aqui tá... Isso aqui, pessoal, essas linhas foram feitas lá no finalzinho de agosto, quando foi feito a recomendação. Então, aqui estava todo o plano, pessoal. E como vocês percebem, não deu calor nenhum. Ó. Acionou, pessoal. A recomendação foi no finalzinho de agosto. Acionou em setembro, pessoal. E não deu calor nenhum. Nenhum. Porque se você pegar essa linha pontilhada, pessoal,
o papel desde julho, não toca nessa linha pontilhada, tá vendo essa linha de baixo pontilhada? Desde julho, o papel não toca nessa linha pontilhada, tá bom, pessoal? E o nosso stop loss, né, quando a gente deu a recomendação no final de agosto e quando entrou lá em setembro, o papel foi acionado lá em setembro, pessoal, olha só, não tocou. Se vocês, é porque se eu der zoom vai vir para cá, mas se vocês perceberem, a linha pontilhada em nenhum momento, nem quando o papel tocou na linha pontilhada em julho, em nenhum momento a linha pontilhada tocou na nossa região de stop, por isso que não teve calor nenhum e a gente foi ajustando. Quem acompanha o nosso radar semanal percebe que a gente foi ajustando, tá bom, turma? E saiu alvo final. Pessoal, precisão quase cirúrgica, porque a máxima do papel na semana foi em R$19,05. Uma precisão quase cirúrgica, uma condição fantástica, né? E é isso, pessoal. É ter paciência, é ter calma, fazer boas entradas. Tem muita gente que se posiciona muito em renda fixa e deixa de lado a renda variável por questão de risco. Mas você viu que com risco controlado, né, como a gente tinha na recomendação de Banrisul, não precisa ter preocupação. Caso dê errado, a gente já assumiu aquele risco, mas caso dê certo, turma, como vocês podem observar aqui, estava de praticamente 6-1, né? Porque o retorno foi de 67 e o risco de pouco mais de 13. Então, vamos colocar que seja 5-1. Excelente, pessoal. Excelente. E vocês viram que, mesmo considerando a parcial, foi um retorno no acumulado em relação ao capital inicial de mais de 43% em 6 meses. A taxa de juros está numa das maiores altas, né, dos últimos 20 anos e está em 15%. Ou seja, o retorno, pessoal, foi superior ao dobro da taxa de juros na metade do tempo. Então, quero que vocês entendam isso, não para falar que recomendação bacana, Neto, que recomendação legal. Não é isso. É para vocês entenderem a importância da diversificação do portfólio de vocês. Não concentrar tudo na renda variável é um erro, tá, pessoal? Não tem necessidade de você concentrar tudo na renda variável, mas também não concentrar tudo na renda fixa. Fazer uma carteira equilibrada, tá bom, turma? E o meu objetivo aqui com esse canal no YouTube, fazendo os nossos vídeos, seja análise semanal, radar semanal e outros vídeos que a gente venha fazer, é fazer com que vocês cada vez mais se familiarizem e entendam a importância da renda variável, tá? O meu foco aqui é promover a renda variável para vocês, para que vocês invistam com segurança, com tranquilidade, sabendo o que está fazendo, tá bom, turma? E aproveitando um retorno em 6 meses superior a 43%, já contando com a parcial que a gente fez o ano passado, tá bom, turma? Turma, vou colocar aqui, né, Deixa eu me tirar da tela, turma. Aqui são todas as operações que estão encerradas, a gente não tem nenhuma operação aberta, tá? Essas de Braskem são operações estruturadas. É diferente, tá, turma? Operação estruturada é diferente de uma recomendação de ação. Como vocês podem ver, até a questão do percentual, tá? É bem diferente. E é isso, turma. Esse foi o nosso radar semanal. Ele foi um pouquinho mais longo que o de costume, por causa que a gente precisava fazer esse balanço, né, em Banrisul, finalizar Banrisul. Se o papel no futuro der uma oportunidade, voltamos, tá bom? Mas caso você ainda não tenha saído do papel e se você seguiu à risca a nossa recomendação, sugiro que você encerre parte da sua posição ou faça o encerramento total.
Agora o papel está na região de 18. Então, você vai ter, né, uma porcentagem um pouco menor, mas o papel chegou no alvo. Não faz sentido caso você tenha seguido a nossa recomendação. Não é se você tem um papel, não. Turma, uma coisa é eu falar para quem seguiu a nossa recomendação. Uma coisa é eu falar para quem tem o papel. Eu não estou falando para quem tem o papel em carteira. Eu estou falando para quem seguiu a nossa recomendação lá do ano passado, né? Que se encerrou agora porque chegou no nosso alvo. Então é isso, turma. Para que o vídeo não fique ainda mais longo, muito obrigado por vocês terem assistido. Peço a gentileza para que você deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Pessoal, é importante, me ajuda muito, tá? Permite com que a gente desenvolva novos conteúdos. Vocês compartilharem o vídeo, seja o radar semanal, seja análise semanal, sejam os outros vídeos aqui do canal. Então peço esse favor para vocês compartilharem o vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.